Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje, nós trouxemos esse tema, né? A NR10 exige que uma instalação anterior à atual 5410, NBR 5410, norma técnica de baixa tensão, seja atualizada. É uma situação muito comum, muito fácil de acontecer. A nossa norma técnica NBR 5410 foi revisada em 2004. Instalações elétricas anteriores a 2004 não encontraram o texto normativo, da norma 5410 que hoje nós temos. Né? Então, essa instalação elétrica que foi construída, projetada antes de 2004, será que ela tem de ser atualizada para a norma técnica que foi publicada em data anterior? Né? Essa é a questão que eu recebi, né? Eu achei muito interessante e até fiz uma enquete, né? Perguntei aí para vocês, né? E aí, o que vocês acham, né? Como você responderia a esta pergunta, né? É uma pergunta que eu recebi, né? De um de vocês. A NR10 exige atualização da instalação anterior à atual NBR 5410, né? E aí, 36 responderam que sim, porque a NBR tem de ser seguida, né? E 64 diz que não exige, né? E a maioria acertou, ela não exige. Ontem eu postei a resposta, né? Ontem eu postei a resposta no Story, que está aí. A NR10 não exige e nem a própria NBR 54 exige, né? Que uma instalação anterior à última revisão dela, norma dela 5410, né? Uma instalação anterior seja atualizada, acompanhe a versão atual, né? Da 5410. Eu respondi e lancei perguntas, né? Então, o que a NR10 exige com relação às normas técnicas, né? Vamos responder isso. Por que a NBR 5410 não exige atualização das instalações? Por que motivo? Porque, na realidade, uma revisão de norma, a revisão atual da norma, né, reflete o estado de conhecimento, de entendimento, né, de recursos que a gente tem naquela instalação ou na instalação que a norma técnica faça referência, não é? Então, se ela sofreu uma revisão, quer dizer, nós temos agora mais conhecimentos, mais recursos, por que não pede atualização, né? Vamos conversar sobre isso, né? Uma instalação desatualizada da norma técnica não compromete a segurança? Esta pergunta é vital para nós, né? Que aqui nós estamos conversando norma técnica, atualização com a norma técnica ou não, e a questão da segurança. A questão de segurança é o objetivo único da NR10, não é? Essa pergunta é muito importante. Todas as normas técnicas são semelhantes à 5410 com relação a esse quesito, né? Com relação às normas técnicas, né? Então vamos conversar essas e outras respostas, né? No vídeo de amanhã, que é hoje, 12/1 de 2022, né? Então aqui estamos e vamos seguir aqui nessas perguntas, é uma ótima orientação aqui para a nossa conversa e reflexão, né? Primeira coisa, antes de qualquer mais nada, tá? Vamos respirar fundo e entender o que é que nós estamos fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Apesar da NR10 não exigir esta adequação da instalação com relação ao estado da arte da norma técnica da NBR 5410, apesar da própria NBR 5410 não exigir que a instalação acompanhe o seu estado da arte, isso é um fato, apesar desses assuntos, apesar disso ser verdadeiro, tá? Não existe proibição e nem contraindicação que a atualização seja conduzida, tá ok? Nós não estamos aqui discutindo se nós devemos ou não fazer atualização.
nós estamos olhando para o texto normativo, nós estamos olhando para a norma técnica e nós estamos identificando o que é nossa obrigação, o que é o nosso dever, tá ok? E o que não é nosso dever, né? Então, nós estamos aqui estudando, né, compreendendo, né, as exigências para que possamos atuar de forma adequada, segura, econômica, né, em nossas atividades técnicas. Então nós precisamos saber quais são as regras do jogo, não é isso? Antes de entrar em campo, não é? Antes de entrar em campo. Então nós estamos aqui nesse sentido. Nós não estamos discutindo que a instalação deva ou não ser atualizada, né? Claro que nós vamos chegar nesse ponto aqui em algum momento da nossa reflexão, nessa questão, mas o assunto aqui é o que é exigido e por que é assim exigido, ok? Ótimo, né? Então vamos lá, vou seguir nas perguntas que eu mesmo lancei aí na minha resposta, para que a gente possa conduzir aí a nossa conversa. O que a NR10 exige com relação às normas técnicas, né? O que a NR10 exige com relação às normas técnicas, né? A NR10 exige que as normas técnicas sejam observadas, tá? Sejam observadas, né? Isso está lá no item 10.1.2, né? Um item grande. Esta NR se aplica, né, na energia elétrica, nas fases. Bem, observando-se as normas técnicas oficiais. Está lá no item 10.1.3, tirei só um pequeno trecho onde nos interessa, observando-se as normas técnicas oficiais. Ora, se a NR10 faz parte do ordenamento jurídico, é um texto emitido, publicado sob auspícios de uma lei, isto aí é uma obrigação. Então nós temos, por força de lei, observar as normas técnicas no Brasil. Não é isso? Ótimo. Então nós temos que observar. Então vamos lá consultar a NBR 5410. Consultando a NBR 5410, que é o que a NR10 exigiu, né? É lá. Não existe a exigência de que a instalação elétrica acompanhe o estado da arte dela, a norma, tá ok? Não existe. Não existe. Não existe esta exigência. E se não existe essa exigência, e a NR10 fala que nós temos que nos referenciar à norma, é claro que a NR10 também não está exigindo esta atualização, ok? Bem, eu peguei lá na 5410 o item NBR 5410, o item 7.1.1, que fala de inspeção, verificação, né? E tem lá o texto que lá está. Olha só, esse é o texto da norma técnica. Instalação nova, ampliação ou reforma da instalação existente, deve-se verificar a conformidade com a prescrição desta norma, né? Então, a esta norma é o que nós temos de mais atual, de mais atualizado, né, na ciência da eletricidade. Então, se vai mexer na instalação elétrica, a norma é uma NBR 5410 para instalações de baixa tensão, tá ok? Mas veja que aqui não está que uma instalação já instalada tem de ser verificada a sua conformidade com as prescrições desta norma, não é? Instalação nova, sim. Reforma, sim. Ampliação, sim, né? Mas a instalação já existente não existe a obrigatoriedade da observância desta norma, né? Em outras palavras, mexeu, né? Vai mexer na instalação elétrica, a referência é uma. Vai mexer na instalação elétrica de baixa tensão, referência é uma, NBR 5410. Conheça, entenda, assista, compreenda e aplique, ok? Então vamos prosseguir nas perguntas, porque a próxima pergunta é decorrente dessa resposta, né? Por que a NBR 5410 não exige a atualização da instalação? Se uma revisão foi feita, essa revisão reflete o entendimento da instalação elétrica hoje, por que a instalação nossa já existente não deva seguir
ou não precise seguir, né? Não precise seguir a atualização da 5410, né? Que possa seguir, né? Nós já conversamos sobre isso. Mas por que não é exigido, né? Então vamos lá, vamos pegar as finalidades da NBR 5410. Esse parágrafo eu tirei, não é exato o texto, eu resumi, mas isso está na própria NBR 5410, tá? No item 1.1, primeiro item, né? Esta norma 5410 estabelece as condições elétricas para se garantir a segurança de pessoas e animais, segurança de seres vivos. Segundo, o funcionamento adequado da instalação. E terceiro, conservação dos bens. Então essa é a finalidade da norma, as condições para que as vidas sejam preservadas, para que a instalação funcione bem, né? E que haja conservação dos bens. O que é conservação dos bens, né? A nossa instalação não pegue fogo, né? O motor não danifique, né? Os bens em volta sejam preservados, né? Então isso faz parte do objetivo da 5410, né? Ora, até aí tudo bem, ok, e daí, né? E daí o fato é o seguinte, para a gente conseguir esse objetivo, a gente depende da instalação, com certeza depende da instalação, ok? A gente depende unicamente da instalação? Não, a gente não depende unicamente da instalação, né? Nós temos o fazer humano, nós temos medidas que a gente pode e deve, né, adotar nas nossas atividades frente à instalação, lidando com a energia elétrica, e esse proceder e essa atuação é determinante. No quê? No objetivo da 5410, preservação das vidas, funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens, né? Então, já que ela não depende unicamente da instalação, né? Já que não depende unicamente da instalação, depende também do fazer humano, vide aí os procedimentos operacionais, né? Vide aí as medidas de controle, que é o assunto da NR10, né? Então, a gente não está refém da instalação. A gente pode atuar, pode e deve atuar além da instalação, né? Por exemplo, né, são vários exemplos, né? Imagine só que você está numa instalação antiga, numa instalação em que um dispositivo, por exemplo, de seccionamento, tem partes vivas acessível ao trabalhador que está do lado do dispositivo. Alguém já encontrou alguma instalação aí assim? Eu já. Era uma época, né, que tinham esses dispositivos no mercado. Hoje você já não os encontra, né, ou raramente encontra, né, ou só apenas por outros motivos você encontra esse dispositivo. Mas, em princípio, o que está energizado está enclausurado, né, está fora do contato do ser humano, não é isso? Princípio de segurança dito na própria 5410, né? O que o trabalhador toca não está energizado. E o que ele toca não pode ficar energizado, mesmo em situações de falha, de falta. Não é isso? Então imagine que você está numa instalação desse tipo. E aí, você tem que trocar o dispositivo na instalação elétrica? Ou será que você pode fazer, né, um obstáculo, né? Um obstáculo, uma barreira, né? De forma a suprir esta, digamos, deficiência de segurança, não é? Por que que não? Claro que sim. Porque você não pode mexer no procedimento operacional, restringir áreas, né? Diminuir o número de pessoas próximas, né? O uso adequado de EPIs, né? Então a gente consegue suprir essa, digamos, deficiência ou essa desatualização da instalação em relação à norma atual através de medidas de controle. E a segurança está preservada, não é? Como é que é? A segurança dos seres vivos
funcionamento adequado da instalação e conservação de bens, né? A gente consegue esse objetivo desta forma, né? Outro exemplo, nós estamos aí com muitos conhecimentos novos chegando com relação ao arco elétrico, né? E a questões de medidas, limite de distâncias de segurança, né? Virá muito assunto novo. Tem um anexo na nova 54, na nova NR10 já está previsto, né? Um anexo sobre as questões de arco elétrico, né? Em curto tempo, ou em breve tempo, né, esse assunto estarão em normas técnicas, né? Então, nós estamos tendo conhecimentos novos agora. E aí, eu tenho que refazer minha instalação elétrica ou será que eu posso? Claro que pode e deve, né? Mudar os procedimentos operacionais, não é isso? Mudar as questões de distâncias de segurança, de repente até layout da minha instalação, layout físico dos equipamentos, de trânsito de pessoa, eu já consigo eliminar ou controlar os riscos existentes devido às questões de arco, não é? Então, o que nós estamos aqui concluindo, observando? A 5410 não exige o acompanhamento da instalação, simplesmente porque não é necessária essa exigência. Não é necessária essa exigência, tá ok? Então, vem uma pergunta, né? Então, não se há de exigir que cada atualização da norma técnica, a instalação tem de acompanhar o estado da arte. Ótimo. Próxima pergunta vem agora, né? Próxima pergunta vem agora, né? Mas lembrando aqui o nosso início de papo hoje, né? Não existe nada contra você atualizar a sua instalação conforme a norma técnica. Mas nesses exemplos que eu dei, né? No primeiro exemplo que eu dei, você veja que entre você trabalhar localmente, né, naquele dispositivo, em procedimentos operacionais, né, você tem uma grande facilidade de atuação, né, de recursos, né, custo dessa intervenção para prover a segurança ali naquela fragilidade, do que trocar dispositivos elétricos da instalação elétrica, não é? Muito, né? Você tem que fazer projeto, né? Então é por esse motivo, tá? Que não é exigido. Agora sim vem a pergunta de ouro, né? Uma instalação desatualizada da norma técnica não compromete a segurança, né? Essa é uma pergunta excelente, né? Excelente essa pergunta. Porque a questão de segurança é o objetivo único da NR10, né? Único da NR10. Se uma instalação desatualizada com a norma técnica comprometesse a segurança, opa, né? Nós teríamos que atualizar a instalação conforme a norma técnica, não é? Como é que a gente sai dessa sinuca de bico, né? Então vamos entender isso. Apesar da NR10 não exigir o acompanhamento das normas técnicas na nossa instalação elétrica, isso não quer dizer que a NR10 está abrindo mão do que está lá no primeiro item dela, a NR10, que é a garantia de segurança e saúde, tá ok? Né? Isso é muito importante, a gente precisa ter isso muito claro em mente. Aquele primeiro item da NR10 está presente em toda a NR10, garantir segurança e saúde, né? Então a gente precisa ficar atento, porque tem alguns momentos que a NR10 dispensa algumas coisas, alguns detalhes, mas não dispensa a segurança e saúde, né? Por exemplo, instalações com carga instalada abaixo de 75 kW não precisa constituir o prontuário de instalações elétricas tal conforme está lá no texto da NR10. Não precisa. Mas isso não está falando que não precisa garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, né? Então a gente precisa ficar claro, ficar atento a isso, né? Então, apesar da NR10 não exigir a instalação siga a norma técnica, a NR10 não está abrindo da questão de segurança, ok? Então nós temos que cumprir a segurança, né? Então a resposta a essa pergunta é: depende do teor da atualização sofrida pela norma técnica em cada item revisado ou acrescido, né? Então o que é que mudou?
Por que é que mudou? O que é que está exigindo agora que não exigia antes? Em que a minha instalação está desatualizada da norma técnica e quais são as consequências dessa desatualização? Não é? Agora sim eu estou diante de um cenário de engenharia. Eu não estou em conceitos. Eu tenho a minha instalação instalada em campo, eu tenho fisicamente essa instalação e eu tenho a norma técnica e eu vou fazer a minha pesquisa, né? Fazer análise de risco, não é? Fazer análise de risco. Se a revisão da norma tocar em aspectos de segurança, então identifique-se, verifique esta fragilidade de segurança na sua instalação. Observe como está a sua instalação, os riscos agora reconhecidos e trate de adotar medidas de controle, as quais podem ser as adequadas. Vou mudar um pouco, né? As quais têm de ser as adequadas. Quais medidas? Pode ser adequação à norma técnica? Por que não? Se for uma medida mais adequada, conveniente, definitiva e mais digamos, adequada, né? Por que não? Pode fazer. Mas você veja que observar como está a instalação, os riscos existentes e medidas de controle, esse é o dia a dia da NR10, não é? Esse é o dia a dia da NR10. Está lá no item 10.2.1, em toda intervenção, análise de risco, medidas de controle, não é? Então, se você continuar agindo como está a NR10, lá escrita, fazendo as suas análises de risco, né, pegue a norma técnica revisada, atual, e compara com como está o seu projeto, como está seu campo, e trabalhe nos quesitos de medidas de controle aos riscos existentes. Essa medida de controle pode até sim ser, né, ser o quê? Adequação naquele aspecto à norma técnica hoje existente, né? Não porque seja exigida, mas porque eu consigo, assim, uma forma mais justa, mais clara, mais fácil, econômica, de garantir a segurança que eu tenho de garantir, não é? Ótimo. Então vamos seguir. Todas as normas técnicas são semelhantes à NBR 5410 quanto ao quesito de atualização da instalação? Não. Não, tá? Não. Nem todas têm normas técnicas que exigem que a instalação acompanhe a norma técnica, né? Algumas normas técnicas colocam como imperativo que a instalação acompanhe o estado da norma, né? Acompanhe o estado da norma. Mas isso existe aonde? Um exemplo pode dar aí, Alexandre? Posso? Está lá na NBR 5419 de 2015, é a versão atual, mas já estava na anterior, tá? Estava na anterior. Na de 2015 tem este texto, e na versão anterior tinha um texto semelhante, né? Então, a aplicação das inspeções. Isso é item da NBR 5419, do Sistema de Proteções contra Descargas Atmosféricas, tá ok? O SPDA, né? A aplicação das inspeções. O objetivo das inspeções é assegurar que o SPDA esteja de acordo com o projeto baseado nesta norma. Qualquer que seja a idade do meu SPDA, você vai verificar, você vai fazer a inspeção, e um dos objetivos, diga-se de passagem, o primeiro, é o quê? Verificar que o SPDA esteja de acordo com esta norma. Bem diferente, né, daquilo que nós vimos na 5410. 5410 fala instalações novas, ampliações, reforma, utilize essa norma. Mas aqui não, o SPDA tem de estar seguindo esta norma, né? Mas por que isso? Por que isso? É pelo mesmo motivo que a 5410 não se exige, né? Essa exigência é porque a garantia das pessoas, de vida das pessoas, a garantia dos bens patrimoniais, né? As garantias dos serviços aos públicos,
a garantia da evitação de perdas econômicas, que são objetivos da 5419. Esses objetivos são determinados pelo SPDA instalado, né? Então está chegando uma descarga atmosférica em nossa instalação e essa descarga caiu em nossa instalação. Quais vão ser as consequências dessa descarga atmosférica nas questões de vidas humanas, vidas de animais, dos equipamentos lá instalados, da prestação de serviço da instalação, dos bens materiais, a preservação dos bens materiais ou das perdas econômicas. Quais vão ser as consequências? Me diga como é que está a captação, como é que estão as descidas, como é que está a equalização interna, como é que está o SPDA, como é que está o SPDA interno. Quer dizer, me diga como está a instalação do SPDA, que eu te digo a probabilidade de ocorrência de danos. Então, nesse caso, você não consegue colocar um EPI quando a descarga está chegando, munir o trabalhador de um EPI, e se você conseguir munir, esse EPI não vai ser efetivo nas questões de arcos que ocorrem no fenômeno atmosférico, né? Então nós não temos EPI nem a chance de vestir e nem EPI adequado aos níveis de tensão e de corrente que ocorre ali. Como é que a gente se protege? Através da própria estrutura do SPDA. Daí a exigência de que o SPDA tem de acompanhar o estado da norma técnica, né? Então, o que é que a gente precisa fazer para ser feliz? Seguir a NR10, né? Observar as normas técnicas, vai lá conhecer o que a norma técnica está pedindo e, claro, uma vez pedida a norma técnica, é aquilo que nós temos que fazer e não se deixe enganar. Existe sim um motivo bem razoável, né, e sustentável das exigências ali presentes nas normas técnicas e, consequentemente, na nossa NR10, né? Bem, esse é o material que eu preparei para este vídeo, né? Toda quarta-feira, às 19h30, eu posto um vídeo aqui no canal do YouTube, logo chega no IGTV, né? Então, obrigado aí pela companhia, forte abraço e até a próxima.